Debate Bola 4 Linhas começa agora a falar sobre o Gigante da Colina. Num jogo difícil, tenso, amarrado, o Vasco venceu o Coritiba na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Alexandro, de cabeça, completou o cruzamento de Alain para fazer o único gol do jogo. O Vasco leva para o Couto Pereira a vantagem do empate, ou em caso de marcar fora de casa, pode perder por um gol de diferença que leva a taça da competição, o título inédito, para São Januário. Agora, Diniz, eu vou mandar uma de cara para você. Vamos lá. Achei que o Vasco, como sempre, oscilou, mesmo com a mesma ansiedade que a torcida estava oscilando. Pois é, rapaz. Eu estava até comentando lá na minha casa, né, assistindo o jogo, né? No chinelinho. No chinelinho, tranquilinho, né? Eu estava até comentando isso. O Vasco fica nervoso sempre, né, quando joga em casa. É por isso que não tem uma boa campanha, né? O fato é esse, né? Jogando em casa. Tinha uma vitória e 3 empates, né? Sim. Jogando em casa. E essa vitória contra a ABC de Natal foi 2-1. 2-1, pois é. Um jogo tenso, no finzinho conseguiu o segundo gol. Pois é. Então, quer dizer, os torcedores do Vasco e os jogadores também, eles teriam que ter um pouco mais de paciência, ainda mais numa grande decisão como essa, né? E ainda mais que estavam enfrentando um time de qualidade igual, que era o Coritiba. Inclusive, eu acho que estão descontando nesses jogadores a carência toda que vem dos títulos chamados de primeira divisão. Verdade. Não vem desde o campeonato estadual de 2003. E o que acontece? Os torcedores, eles sentem falta dos títulos, né? Sentem falta mesmo. Ao passo que o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, né? Eles vêm sendo campeões nos últimos anos. Sim. O Vasco não. O Vasco, de 2003 para cá, ele ganhou o quê? Uma Série B. Ganhou uma Série B e ganhou um torneio de inverno. Um torneio de inverno. Foi o Copa da Hora, aliás, o Coritiba estava envolvido. Pois é. Coritiba, Grêmio e Avaí estavam envolvidos. Pois é, até o Rafael, né, aquele que joga no Avaí, sim, fez gol, né? Exatamente. Então, quer dizer, você vê como é que não era tão difícil assim ganhar essa Copa da Hora, né? Exatamente. Mas com relação ao Coritiba, ele não se omitiu. Mas assim, eu achei que ele jogou, teve uma partida boa, mas embora um pouco ansiosa, mas eu não acho que ela foi, eu acho que ela foi um pouco aquém também. Eu acho que a ansiedade também atrapalhou um pouquinho o Coritiba. Mas isso daí, Vinícius, é normal numa decisão. Ainda mais num primeiro jogo, né? No primeiro jogo, você pensa o seguinte, você pensa primeiro em não tomar gol, tá? E depois em fazer, né? Principalmente o time de fora de casa. Claro. Numa competição em que o gol fora de casa é critério de desempate. O questionável. Lógico. Mas, por exemplo, eu vou usar como exemplo a Libertadores, né? Peñarol e Vélez Sarsfield. Os jogadores do Peñarol, quando saíram do campo, do primeiro jogo lá no Uruguai, eles disseram: atingimos o nosso objetivo. O Peñarol fez 1-0. Sim. Entendeu? O objetivo deles era não tomar gol em casa. Eles não tomaram. Então, o Vasco atingiu o objetivo dele, que era fazer 1-0, ou até mais gols, sei lá, né? E não tomar em casa, né? E vou te falar, eu acredito assim, tanto pela partida que o Vasco jogou, quanto por essa vantagem em si, eu acho que 1-0 foi um resultado excelente, porque o time não tomou gol, mas entra em campo ligado no Couto Pereira. Pois é. Claro que assim, não estou dizendo que o Vasco é campeão, não estou dizendo que o Vasco é campeão ou vai deixar de ser. Eu estou dizendo que o time vai entrar ligado. Vai ter que entrar ligado. Tem de entrar ligado, porque senão, toma 1-0, aí já está nos pênaltis, aí vai pra frente, toma o segundo.
tem que ficar de olho sempre, olho aberto 90 minutos. Vai ter que ficar naquela tensão, né, o tempo todo, né? E sem recuar, porque o time tem de fazer gol também, como você disse, o saldo de gols é o critério de desempate. Claro, com certeza. E até porque, gente, só lembrando o seguinte, o Coritiba só deixou de ganhar por 2 gols de diferença ou mais uma única vez. E foi na semifinal, e foi o placar que ele precisa hoje para poder levar para os pênaltis, 1-0. Exato. Então, quer dizer, Vasco, olho aberto lá em Curitiba. Olho aberto, porque o time do Coritiba é bom, é muito perigoso quando joga em casa, e o Vasco vai jogar contra 31 mil pessoas. Aliás, todos os ingressos foram esgotados já, e inclusive a parte do Vasco. Foram 3.400, 10% do estádio Couto Pereira. Agora, na partida do Vasco em São Januário, destaques para o Felipe, sempre muito lúcido. É verdade, o Felipe acertou quase tudo aquilo que tentou, né? Jogou muito bem o Felipe. Exatamente. O Diego Souza também fez uma boa partida. Fez sim. Ele foi até um pouquinho aquém daquilo que ele vinha jogando nas últimas partidas, mas jogou bem também. Sobrecarregado. De novo, né? Mais uma vez, né? Deus não iluminou a cabeça do Ricardo Gomes, e o Ricardo Gomes, sempre que tem um desfalque no ataque, o que ele faz? Ele escala um atacante só. Ricardo Gomes, por favor, Ricardo Gomes, escala um segundo atacante quando tiver um desfalque. Eu achei até que o Bernardo estava tentando jogar de segundo atacante. O problema é que o Bernardo, assim, eu estava até brincando que ele tinha que escrever 200 vezes, eu tenho que jogar pelas pontas. Eu tenho também que escrever 200 vezes no quadro negro. Eu não devo esperar que venham 3 marcadores para soltar a bola para o companheiro. Eu tenho que passar a bola. Tem que escrever 200 vezes. Eu tenho que passar a bola. Porque realmente parece que ele esperava 3 marcadores virem. Aí soltar a bola, né? Sim, soltava a bola ou tentava o chute. Todo coberto tentava o chute. Pois é, mas esse esquema é sempre complicado, né? Porque o que acontece? O que era complicado é o seguinte, né? Porque o Diego Souza e o Bernardo, eles não sabiam se eles abriam pelas pontas ou se eles fechavam pelo meio, entendeu? Os dois estavam em dúvida. É verdade. Entendeu? Esse é que é o problema do esquema tático de jogar com um atacante só, né? E no início da partida o Vasco estava errando muitos passes. Exatamente por causa disso. E também porque o Eduardo Costa estava errando muitos passes, mas mais tarde a Rádio Globo falou que ele estava jogando no sacrifício. Ele está recuperando ainda de lesão na panturrilha. Na panturrilha não, nos ligamentos. E estava jogando inclusive com uma proteção. Pois é muito difícil, né? O departamento médico, vocês me botam um jogador sem condições numa final. Gente, vocês estão de brincadeira, né? É verdade. Estão de brincadeira. Outra brincadeira que eu achei, você disse que no final a gente estava falando, não sei se a gente falou em off também, o Coritiba chamou o Coritiba, o Vasco pareceu que pediu pro Coritiba vir fazer um gol de empate. Pediu e o Coritiba aceitou, né? E quase fez um gol de empate, né? É verdade, um chute do Emerson que passou muito perto. É verdade. Mas eu acho que foi um pouco porque o Felipe, quando estava cansado, foi substituído pelo Felipe Bastos. Mas ali é uma substituição normal, né? Não é tão normal assim não, eu acho que era melhor botar o Jefferson. O Jefferson que vem jogando bem, né? Exatamente. Mas eu não sei se é questão de confiança do treinador ou... Não sei, mas aí eu falo que é normal, porque o que acontece? É preferível nessas situações você segurar um 1-0 do que você arriscar tomar um empate. Entendeu? Talvez. Porque o que acontece? Você com o time já cansado, você parte pro ataque, entendeu? Para tentar fazer o segundo gol, você se expõe um pouco na defesa e fica complicado.
além do mais, as alterações que o Marcelo Oliveira fez no Coritiba deram certo. A exceção daquele Marcos Paulo que resolveu atrapalhar o ataque inteiro. Não, você fala que é a primeira alteração, né? Yes. As outras duas deram certo. Foram realmente. Entendeu? Deixaram o time do Coritiba mais As encorpado. duas que ele fez aos 28 do segundo tempo. Sim, Entendeu? sim. As duas deram certo, entendeu? Foi a partir daí que o Coritiba partiu para cima e imprensou mesmo o Vasco no campo defensivo. Fernando Diniz, dúvida cruel. Nas ausências do Ramon e do Éder Luiz, qual dos dois fez mais falta pro Vasco? Olha, Páreo duro, hein? páreo duro por causa do esquema tático que o Ricardo Gomes escolheu, né? Porque se ele tivesse jogado com dois atacantes, sem dúvida nenhuma, mas indubitavelmente, seria o Ramon. Indubitavelmente, falou. Como diria Oswaldo de Oliveira, né? Bonito, nossa senhora. Indubitavelmente seria o Ramon, né? Mas pelo esquema tático que ele escolheu, eu não sei. Vou deixar a cargo dos vascaínos. É verdade. Vou dar meu pitaco, vou achar que sem o Ramon a bola morria na esquerda quando passava pelo Márcio Careca. A bola morre sempre, né? Quando passa pelo Márcio Careca, né? O Márcio Careca, aliás, eu acho que ele nunca foi apresentado a bandeirinha de córner. É verdade. Alguém tem que apresentar. Márcio Careca, bandeirinha de córner, Márcio Careca, né? Com relação ao Éder Luiz, eu acho que o Vasco perdeu muito, principalmente no rebote. Uhum. O Coritiba ia pro ataque, o jogador do Vasco isolava, e aí o Éder Luiz de vez em quando recuperava. Uhum. Naturalmente eu não estou dizendo que ia mudar o resultado, porque se o Futebol Clube é campeão do mundo. Agora eu acho que todos os dois, cada um teve a sua ausência, foi bem sentida pelo Vasco. Principalmente por causa do esquema tático que ele escolheu. Que o Ricardo Gomes escolheu, realmente. Ele pediu um time mais recuado. Um time que precisava fazer gol, mas que não conseguia porque se atrapalhava no esquema. E só não tomou gols porque a defesa jogou muito bem. Você achou que jogou bem? Eu achei no início o Anderson Martins oscilando muito também. No início sim, né? Aliás, como eu venho falando, ele não é um zagueiro tão confiável assim, o Anderson Martins. Mas depois ele evoluiu, né? Guardadas as devidas proporções, você acha que seria Mauro Galvão e Odivan, o Dedé jogando pelos dois? Olha, guardando as devidas proporções, guardando as o Mauro devidas Galvão proporções, foi um excelente zagueiro e o Odivan foi aquela coisa absurda. Guardadas as devidas proporções, sim. Guardadas as devidas proporções, sim. Porque o Dedé é um zagueiro técnico, né? Ficou técnico, eu acho. Durante ficou sim. E o Anderson Martins, enfim. Dá uma... quebrando um galho. Quebrando um galho. Você acha que com agora... Aliás, falar em quebrar galho, o Alan tá quebrando um galho legal na ala pela direita, né? Mas ele ainda tem um problema crônico que é apoiar pro ataque. A tendência dele também é querer driblar. Mas isso daí é como eu falo, né? É porque ele tá quebrando galho. Mas ele tá evoluindo a cada jogo. É verdade. Você vê o cruzamento que ele fez pro gol do Alexandro. Foi na medida. Mas não foi um cruzamento, foi uma assistência, né? Foi uma assistência muito bem feita mesmo, muito bem dada. E o Alexandro, que é tão questionado pela torcida, foi bem. Foi bem no jogo. Foi bem, assim, errou muito, mas ele, na hora que era para ser decisivo, um cruzamento... Tem minhas dúvidas se o Elton conseguiria fazer a mesma coisa. Ele ia trombar com alguém e aí, sei lá, a bola ia... Talvez ia empurrar a bola pra dentro, né? Ou ele dava alguma faltinha no zagueiro e não valia de nada. Agora, pensando no próximo jogo, com o Ramon e o Éder Luiz, o Vasco tende a melhorar? Olha, tende a melhorar sim. Principalmente porque com o Éder Luiz o Vasco ganha contra-ataque, né? Sim. E lá em Curitiba o Vasco vai ter que usar essa arma, né? O Curitiba certamente vai com tudo pra cima. Vai com tudo pra cima, porque o Curitiba, na verdade, não vai com tudo pra cima, porque o Curitiba vai viver um dilema, né? Não tomar gol. Vai ter que partir pra cima e vai ter que se segurar lá atrás ao mesmo tempo, né? Sinceramente, se eu fosse treinador do Curitiba, perdido por 1, perdido por 1000.
vai pra cima. Vai pra cima. Tomou gol, paciência. Tenta fazer 3, 4, 5, 8, 1000, que sejam. Eu também. Mas a maioria dos treinadores, a maioria fica nesse dilema. Partir pra cima ou ficar assim, nessa tensão, né? Não pode ir muito, não pode ir muito porque pode vir contra-ataque. Do lado do Curitiba, o time não vai contar com o Anderson Aquino, que tomou cartão amarelo na partida com o Vasco, mas a chance de voltar o Marcos Aurélio no ataque. Quando ele estava jogando, o Curitiba conseguiu 93% dos pontos disputados. É impressionante como é que o Marcos Aurélio sofre com contusões, não é? É um bom jogador ele. Segundo o Globoesporte.com, a chance por enquanto é remota dele jogar quarta-feira. Olha, se ele puder jogar, o Coritiba ganha um reforço e tanto, né? Até porque ele é bom e vai incomodar a defesa do Vasco. Até porque sem o Marcos Aurélio, o time do Coritiba só conseguiu 30% dos pontos que disputou. Você um abismo. 93% para 30%. Você vê que o Coritiba realmente nos últimos jogos ele diminuiu bastante o poderio ofensivo, inclusive, né? Exato. Vitória por 1-0. Teve aquele atropelo no Palmeiras, mas depois teve uma derrota quando teve o jogo. Aquele atropelo no Palmeiras, o Marcos Aurélio estava jogando? Não me recordo. Okay. O do Curitiba também está existindo, tem um discurso. Existem derrotas e tem uma confiança muito grande também lá no Paraná. Porque o Curitiba nesse ano teve duas derrotas só, né? O Palmeiras... 3. Palmeiras, Atlético Goianiense e o Curitiba. 3, Mas na verdade... E Corinthians, vamos contar duas, né? Porque o Corinthians e o Atlético Goianiense foram para os times reservas, né? Não é verdade. O Palmeiras e o Vasco, né? Isso. Com os times com o time titular, né? Isso. Então, realmente tem que ter esse discurso otimista mesmo. Não só por causa disso, como também porque 1-0 é uma vantagem boa para o Vasco, como provou a Libertadores, mas né? Mas não é uma vantagem absurda, assim. Não, difícil, não extremíssima. 1-0 é um placar natural, placar mais natural de você conseguir achar um gol em 90 minutos. 1-0 você pode fazer 1-0 em 5 minutos. Exatamente, entendeu? Até menos. Eu vou lançar já uma polêmica para você. Opa. Sempre tem que ter uma. O Vasco está se apegando muito, a torcida do Vasco principalmente, se apegando muito ao fato de jogar melhor fora do Rio. O Coritiba está se apegando ao fato de jogar muito bem quando tem mando de campo. Quem você acha que tem mais motivos para ficar otimista? Olha, rapaz, eu acho que os dois times têm muitos motivos para ficar otimistas, sabe? Porque, como eu falei, né, o Coritiba ganhou 16 jogos em casa, né, o time titular, né? Isso. Contando com a derrota do time reserva, então 16 dos 17 jogos, né? E o Vasco, ele ganhou todos os jogos como visitante da Copa do Brasil? Ganhou. Não, empatou com a ABC. Empatou com a ABC. Empatou. Foi o único time que ele não conseguiu vencer como visitante. Pois é. Então, goleou o Comercial, né? Goleou o Náutico, né? Enfim. Ganhou do Avaí. Enfim, mas empatou também com o Atlético Paranaense. Empatou 2-2 lá. Mas eu acho que os dois times têm muitos motivos para ficarem confiantes, viu? Exatamente por causa dos resultados anteriores. É verdade. Antes, tanto Vasco e Curitiba se enfrentam pelo Brasileiro, provavelmente os dois com equipes reservas. O Curitiba queria mudar o dia do jogo, alegando que seria o maior desgaste das equipes, mas acabou não conseguindo, o jogo vai ser no domingo. Eu me lembro bem
da final da Copa do Brasil de 2003, Flamengo e Cruzeiro, né? Sim. Que seria jogo do Campeonato Brasileiro, né? É verdade. Naquele dia. Isso. Né? E o Flamengo e Cruzeiro conseguiram antecipação. Mudar, né, a competição pela qual eles iriam jogar, né? Mas na verdade, eles até poderiam de repente conseguir a mudança da competição se eles quisessem, né? Mas assim, desgaste por desgaste, era só botar os reservas de novo, né? Como eles vão botar, provavelmente, né? Tem grande chance nesse time misto do Vasco o Henrico reencontrar o Curitiba. O Henrico teve grande participação na conquista da Série B no ano passado. Aliás, se você for olhar, eu tava até percebendo, os 4 semifinalistas na Copa do Brasil estiveram na Série B de 2008 para cá, né? Exato. O Avaí subiu em 2008, o Ceará e o Vasco em 2009 e o Curitiba campeão, agora em 2010, campeão, né? de 2010. São times que estão querendo se reerguer, uma coisa bem interessante nessa Copa do Brasil. E eu acho que independente do finalista, a gente vai ver 2 times que batalharam muito, com certeza, estão tentando se reerguer, e que eu acho que assim, o derrotado não pode cair numa depressão que arrisque um rebaixamento. Não, lógico que não. E até porque os dois times vêm vivendo um ano, o Vasco vivendo uma recuperação espetacular, né? Ainda mais desse ano, que vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Carioca, e depois agora vem de 13 jogos invicto. 20 jogos invicto. Então, pois é, e o Curitiba conseguiu simplesmente a maior sequência de vitórias da história do futebol brasileiro. Exato. 27, né? Isso. Então, pois é. E o Avaí e o Ceará não podem ficar também muito tempo nessa depressão pós-Copa do Brasil, porque tem bons times, principalmente o Ceará, né? O Avaí está se reforçando. Pois é, o Avaí perdeu o Renan, o goleiro, né? Mas está se reforçando. Acho legal isso. E acho que os dois times têm boas condições para fazer boas campanhas. É isso aí, o Giro Vascaíno vai chegando ao fim, mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai aí para a torcida vascaína, né? Que tem que ir a Curitiba em peso, né? Aliás, até porque já esgotou. Já esgotou, pois é. Já esgotou. Até porque a patrocinadora de petróleo, né, a Ale, vai dar um vale combustível de 200 litros, né, até Curitiba. Então, que os torcedores do Vasco aproveitem isso, né? Sem dúvida. No meu recado final, olha, uma nota triste, infelizmente, a gente tem que denunciar. Olha, se dentro de São Januário a torcida compareceu em peso, fez festa, do lado de fora, alguns momentos bem lamentáveis, Fernando Diniz. Vândalos apedrejaram o ônibus do Curitiba. Ih, rapaz! Inclusive teve gente que pelo Twitter falou que vai ter volta. Acho isso tão vergonhoso quanto. Mas a torcida do Curitiba tem fama de ser violenta, hein? Exato. Curitiba e Fluminense, né, na última rodada do Brasileirão de 2009, é um bom exemplo disso. Exato. E pessoas do Vasco sem ingressos tentaram arrombar 2 portões para assistir ao jogo dentro de São Januário. Inclusive a polícia teve que atirar a bomba de efeito moral. O próprio Luiz Roberto da TV Globo estava com os olhos totalmente irritados, né? Por conta da... Como é que é? Esqueci o nome. Do gás. Do gás. Olha, eu acho o seguinte, Diniz, o futebol nunca deve ser justificativa para violência. Nem um pouco, concordo. Acesse o blog 4 Linhas, www.radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, www.radio4linhas.blogspot.com. O 4 Linhas se despede. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.